5 dias. Apenas 5 dias separaram os gritos de Hosana ao filho de Davi dos berros ensanguentados de crucifica-o, crucifica-o. A mesma cidade, as mesmas vozes, a mesma multidão que estendeu mantos no chão, depois pediu seu sangue. Como isso é possível? Como uma adoração pode se transformar em assassinato em menos de uma semana? Amigos, o que vocês vão descobrir hoje vai mudar para sempre como vocês entendem a Semana Santa, porque por trás dessa aparente traição se esconde o plano mais perfeito já executado na história humana. E as evidências? Elas estão escritas nas pedras de Jerusalém, nos manuscritos antigos e numa precisão profética que vai deixar vocês sem fôlego. Vamos mergulhar juntos nesta jornada que começou com palmas e terminou numa cruz. Mas antes de prosseguirmos, quero que vocês saibam uma coisa. Eu oro por cada inscrito neste canal. Leio seus comentários, vejo suas lutas e levo tudo isso diante de Deus. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Junte-se a esta família. Pai, abençoa cada pessoa que está assistindo agora. Que nesta Semana Santa elas possam compreender a profundidade do seu amor demonstrado na cruz. Que este não seja apenas um conhecimento histórico, mas uma revelação que transforma corações. Em nome de Jesus. Amém. Agora, deixem-me mostrar o que descobri sobre esses 5 dias que mudaram a eternidade. Para entender o que realmente aconteceu naquela semana, primeiro precisamos nos transportar para Jerusalém no ano 33 depois de Cristo. Imaginem uma cidade projetada para 80 mil habitantes, recebendo mais de 250 mil pessoas. Era isso que acontecia durante a Páscoa. Joséfos, o historiador judeu, nos dá números impressionantes. Mais de 255.600 cordeiros foram sacrificados naquela Páscoa. Cada cordeiro alimentava pelo menos 10 pessoas. Façam as contas. Mais de 2,5 milhões de pessoas apertadas numa cidade que hoje caberia dentro do Morumbi. O cheiro era insuportável. Sangue de animais misturado com incenso, suor humano e a poeira que subia das sandálias de milhares de peregrinos. As ruas eram estreitas, algumas com apenas 2 metros de largura. O barulho era ensurdecedor. Gente falando aramaico, grego, latim, hebraico. Comerciantes gritando preços, crianças chorando. E por cima de tudo isso, a tensão política que vocês podiam cortar com uma faca. Porque Pôncio Pilatos tinha trazido tropas extras de Cesareia. Os soldados romanos estavam por toda parte. Suas armaduras refletiam o sol da manhã, suas lanças apontadas para o céu como uma floresta de metal. Eles sabiam que a Páscoa era uma bomba relógio, porque a Páscoa não era só uma festa religiosa, era uma celebração da libertação do Egito. E quando um povo oprimido celebra a libertação, as ideias perigosas começam a fermentar. É neste contexto explosivo que Jesus entra na cidade montado num jumentinho. E aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. Aquele não era um animal qualquer. Era um jumento específico, cumprindo uma profecia específica de Zacarias 9:9, escrita 500 anos antes. Alegra-te muito, filha de Sião. Exulta, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Todo judeu que conhecia as Escrituras sabia exatamente o que aquilo significava. Era uma declaração política e messiânica ao mesmo tempo. Mas havia mais. Existia uma tradição romana. Quando um general vitorioso voltava da guerra, ele entrava na cidade montado num cavalo branco em triunfo. Quando alguém vinha em paz, buscando diplomacia, vinha montado num jumento. Jesus estava enviando uma mensagem dupla. Eu sou o rei prometido, mas venho em paz. E a multidão entendeu. Eles começaram a gritar Hosana, que em hebraico, Hoshianá, significa literalmente salva agora, ou salva por favor. Era um grito de urgência, de desespero, de esperança. Não era apenas adoração. Era um pedido
de socorro, um grito por libertação. Eles estenderam mantos no chão, um gesto reservado para reis. Cortaram ramos de palmeiras e oliveiras. O aroma das folhas esmagadas pelos pés da multidão perfumava o ar. E gritavam as palavras do Salmo 118, 26. Bendito o que vem em nome do Senhor. Era domingo, 9 de Nisan do ano 33. Exatamente 483 anos depois da profecia de Daniel sobre as 70 semanas. A matemática profética se cumpriu ao dia. Sabe o que me impacta mais profundamente nesta caminhada? É algo que descobri há alguns anos e que transformou completamente minha rotina matinal. Antes de qualquer coisa, antes mesmo do café, eu abro uma ferramenta no meu celular que me leva através exatamente desse tipo de profundidade que estamos explorando aqui. Estudos sobre a Semana Santa, conexões arqueológicas, reflexões que conectam as profecias antigas com nossa vida hoje. Mudou completamente como inicio cada dia da Semana Santa. Não é exagero. Transformou minha rotina matinal de algo mecânico em verdadeira revelação. Deixei o link no comentário fixado para quem quer ir mais fundo. Não apenas uma vez, mas todos os dias. Agora, vamos ao que aconteceu após esse domingo triunfal, porque aí é que a história fica realmente intrigante. Nos bastidores daqueles gritos de Hosana, as engrenagens da conspiração já estavam girando. O Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, estava em pânico. Para eles, Jesus não era apenas um pregador problemático, era uma ameaça existencial. Caifás, o sumo sacerdote, havia profetizado sem saber: convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. João 11, 50. Ele estava pensando politicamente. Se Roma decidisse que os judeus eram rebeldes demais, poderia destruir completamente sua nação. Mas Deus estava usando até mesmo a política corrupta para cumprir seu plano redentor. Segunda-feira, Jesus purifica o templo. E aqui preciso explicar o que realmente aconteceu, porque não foi um acesso de raiva, foi um ato profético calculado. O templo era uma máquina de fazer dinheiro. Os cambistas cobravam taxas absurdas para trocar moedas romanas por shekel sagrado, a única moeda aceita para ofertas. Um cordeiro que custava 1 denário fora do templo custava 20 denários lá dentro. Era exploração religiosa institucionalizada. Quando Jesus derrubou as mesas, moedas rolaram pelo chão de mármore. O barulho ecoou pelos pátios. Pombas voaram em todas as direções. O cheiro de animais assustados misturou-se com incenso derramado. E Jesus citou 2 profecias. Isaías 56, 7. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Jeremias 7, 11. É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Terça-feira, os líderes religiosos tentam pegá-lo em armadilhas teológicas e políticas. A pergunta sobre o tributo a César foi genial na sua maldade. Se Jesus dissesse paguem, perderia o apoio dos zelotes que odiavam Roma. Se dissesse não paguem, poderia ser acusado de sedição. A resposta de Jesus foi perfeita. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas ele estava dizendo algo mais profundo. A moeda romana tinha a imagem de César. O ser humano tem a imagem de Deus. Devolvam a César sua moeda barata, mas devolvam a Deus o que tem sua imagem, vocês mesmos. Quarta-feira, o silêncio dos evangelhos. Alguns estudiosos acreditam que Jesus passou esse dia em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Um dia de descanso antes da tempestade. Um momento de intimidade humana antes do sacrifício divino. Quinta-feira, a última ceia. E aqui entramos na dimensão mais profundamente humana de Jesus. No cenáculo, que arqueólogos acreditam ter localizado no Monte Sião, Jesus se reúne com os 12. A sala cheirava a pão fresco e vinho diluído. Lamparinas de azeite projetavam sombras dançantes nas paredes de pedra. Jesus sabia exatamente o que ia acontecer nas próximas horas.
E mesmo assim, sua preocupação era com eles. Ele lava os pés dos discípulos, um ato tão humilhante que até escravos judeus eram poupados dessa tarefa. Pedro protesta: "Nunca me lavarás os pés." A palavra grega é oume, uma dupla negativa enfática. De jeito nenhum, mas Jesus responde: "Se eu não te lavar, não tens parte comigo." Era uma lição sobre liderança serva que eles levariam para o resto da vida. Durante a ceia, Jesus institui algo revolucionário. Pega o pão, lehem em hebraico, e diz: "Isto é o meu corpo que é dado por vós." A palavra dado é didomi em grego, que significa entregar voluntariamente, como uma oferta, não tomado à força, dado. Depois pega o cálice, provavelmente o terceiro cálice da Páscoa, conhecido como o cálice da redenção, e declara: "Este é o meu sangue da nova aliança." Berit Hadashah em hebraico, uma aliança completamente nova, não baseada na lei, mas no sacrifício. E então vem um momento que me arrepia toda vez que leio. Jesus olha para Judas e diz: "O que fazes, faze-o depressa." João 13:27. Imaginem a tensão naquela sala. Os outros discípulos não entenderam, mas Jesus e Judas sabiam exatamente do que se tratava. Após a ceia, eles vão ao Getsêmani. E aqui preciso falar sobre algo que médicos forenses só conseguiram explicar recentemente. Lucas, o médico, registra que Jesus suou sangue. Durante séculos, céticos usaram isso para questionar a credibilidade dos evangelhos. Ninguém sua sangue, até descobrirem a hematidroses, uma condição médica rara, onde, sob estresse extremo, os capilares ao redor das glândulas sudoríparas se rompem, misturando sangue com suor. Acontece em menos de 0,001% da população, apenas em momentos de terror psicológico absoluto. Jesus não estava apenas nervoso, ele estava passando pela maior agonia psicológica que um ser humano pode experimentar, porque ele sabia que nas próximas horas carregaria sobre si todo o pecado da humanidade, todo o ódio, toda a perversão, toda a maldade de todos os tempos. E por um momento, pela primeira vez na eternidade, seria separado do Pai. No Getsêmani, Jesus ora 3 vezes: "Pai, se possível, passe de mim este cálice." A palavra grega para cálice é poterion, que pode significar tanto um copo literal quanto uma porção de sofrimento designada por Deus. Não era medo da morte física, era o terror da separação espiritual. Porque Jesus sabia que no momento em que se tornasse pecado por nós, o Pai teria que virar o rosto. E então os soldados chegam, guiados por Judas, com tochas que crepitam na escuridão, armaduras que tilintam, o cheiro de couro e metal. Judas se aproxima e dá o beijo da traição. Filéu em grego, um beijo afetuoso, íntimo, a hipocrisia mais perversa da história. Pedro saca a espada e corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus o repreende: "Embainha a tua espada." E numa demonstração final de seu poder divino, ele toca a orelha de Malco e a cura. Imaginem a confusão dos soldados. Eles vieram prender um criminoso e encontram alguém que cura até seus inimigos. Pausa aqui por um momento, porque sei que alguém assistindo a isso agora está passando pelo seu próprio Getsêmani. Talvez você se sinta abandonado. Talvez Deus pareça silencioso. Talvez as pessoas em quem você confiava tenham se virado contra você. Conte nos comentários o que você está enfrentando. Eu leio cada um, e esta comunidade ora uns pelos outros. Você não está sozinho nesta luta. Jesus é levado primeiro a Anás, ex-sumo sacerdote e sogro de Caifás. Era um interrogatório informal, ilegal segundo a lei judaica. Depois ao Sinédrio, onde falsas testemunhas são convocadas. Mas suas histórias não batem. Finalmente, Caifás faz a pergunta direta: "És tu o Cristo,
Filho do Deus bendito? Jesus responde: Eu sou. Ego eimi, em grego. As mesmas palavras que Deus usou com Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou. Era uma declaração inequívoca de divindade. Caifás rasga as vestes. Blasfêmia! E então começam a cuspi-lo, a vêndalo, a esmurrá-lo. Os mesmos rostos que gritaram Hosana 5 dias antes, agora cospem nele. Sexta-feira de manhã, Jesus é levado a Pilatos. E aqui temos uma das conversas mais fascinantes da história. Pilatos pergunta: És tu o rei dos judeus? Jesus responde: O meu reino não é deste mundo. João 18:36. Era uma resposta que deixou Pilatos confuso e intrigado. Pilatos tenta soltá-lo oferecendo a escolha entre Jesus e Barrabás. Barrabás, que significa filho do pai em aramaico, era um assassino, um terrorista. A ironia é brutal. Eles escolhem um falso filho do pai em vez do verdadeiro filho do pai. Quando a multidão grita, crucifica-o, Pilatos pergunta, que mal fez ele? Não há resposta, apenas berros ensanguentados. Crucifica-o! Crucifica-o! E então, a frase que ecoa através dos séculos. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27:25. Eles não sabiam que estavam profetizando a salvação de toda a humanidade. Jesus é açoitado. O flagelo romano tinha pedaços de osso e metal nas pontas. Cada golpe arrancava tiras de carne. Isaías 53:5, escrito 700 anos antes, descreve clinicamente: pelas suas pisaduras fomos sarados. A coroa de espinhos é colocada em sua cabeça. Não espinhos pequenos. Os espinhos da região de Jerusalém podem chegar a 5 centímetros de comprimento. Perfuram o couro cabeludo, uma das regiões mais vascularizadas do corpo. O sangue escorre pelos seus olhos. E então ele carrega a cruz, ou melhor, o patíbulo, a trave horizontal que pesava entre 30 e 40 quilos. Seus ombros já estavam em carne viva pelos açoites. A madeira áspera raspa contra as feridas abertas. O cheiro de sangue mistura-se com a poeira da via dolorosa. No Gólgota, eles estendem Jesus sobre a madeira. Os pregos romanos eram quadrados, com cerca de 18 centímetros de comprimento e 1 centímetro de largura. Atravessam os pulsos, não as palmas, que não suportariam o peso do corpo. O nervo mediano é perfurado, causando dor insuportável que sobe pelos braços. As pernas são dobradas e os pés pregados ao madeiro. E então a cruz é erguida. Jesus fica suspenso entre o céu e a terra. Para respirar, ele precisa se apoiar nos pés pregados e puxar o corpo para cima. Cada respiração é um tormento indescritível. E ali, naquela agonia, ele ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Ao meio-dia, as trevas cobrem a terra. Por 3 horas, uma escuridão sobrenatural envolve Jerusalém. Não foi um eclipse. Eclipses solares duram no máximo 7 minutos. Foi uma escuridão divina. Às 3 da tarde, Jesus brada: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Eram as palavras de abertura do Salmo 22, que descreve a crucificação com detalhes médicos precisos, escrito 1000 anos antes da crucificação ser inventada. E então, a última palavra, tetelestai, está consumado. João 19:30. No grego, tetelestai era carimbado em recibos quando uma dívida era totalmente quitada. Significava pago integralmente, nada mais devido. A dívida da humanidade estava paga. O véu do templo se rasga de cima para baixo, um pedaço de linho de 18 metros de altura por 9 de largura, tão grosso que precisariam de várias juntas de boi para rasgá-lo. Deus estava declarando que o caminho para o Santo dos Santos estava aberto para todos. Agora chegamos à pergunta que abriu nosso estudo. Como a mesma multidão que gritou Hosana pôde gritar crucifica-o 5 dias depois? A resposta está na natureza das expectativas humanas versus os propósitos divinos.
Aquela multidão não estava adorando Jesus no domingo, estava projetando suas próprias esperanças políticas sobre ele. Queriam um Messias militar que expulsasse os romanos. Quando perceberam que Jesus falava de um reino espiritual, se sentiram traídos. Mas havia algo mais profundo acontecendo. Deus estava orquestrando cada detalhe para cumprir profecias escritas séculos antes. Daniel havia predito o ano exato. Isaías havia descrito o sofrimento. Zacarias havia profetizado a entrada triunfal. Davi havia cantado sobre a crucificação no Salmo 22. Até mesmo a traição por 30 moedas de prata estava profetizada em Zacarias 11:12. A aparente tragédia da Semana Santa, na verdade, revela a soberania absoluta de Deus. Ele usou a fúria dos homens para louvá-lo, usou a traição para redimir, usou o ódio para demonstrar amor. Transformou a maior injustiça da história na maior demonstração de justiça já vista. Então quero fazer uma pergunta pessoal, e falo isso de coração. Você já teve um momento em sua vida onde sentiu que Deus estava orando especificamente por você? Onde em meio ao caos, ao aparente abandono, à traição de pessoas próximas, você de repente percebeu que havia um plano maior se desenrolando, um propósito que você não conseguia ver na sexta-feira, mas que ficou claro no domingo? Agora, antes que você vá a qualquer lugar, preciso dizer algo crucial. Tudo que acabamos de caminhar juntos, as profecias, a arqueologia, o sofrimento de Cristo, o plano perfeito de Deus. Isso não pode ficar apenas como um vídeo que você assistiu uma vez. Precisa se tornar parte da sua caminhada diária. É exatamente por isso que coloquei algo no comentário fixado. A mesma ferramenta que mencionei no início, a que uso todas as manhãs antes de qualquer coisa. Ela pega tudo o que discutimos hoje e transforma em um encontro diário com Deus. Não uma vez, todo santo dia. Vá ao comentário fixado agora mesmo. Não passe batido. Se este vídeo mudou como você enxerga a Semana Santa, se inscreva. Eu vou a esta profundidade toda semana. E mais uma coisa. Agora mesmo, enquanto você está sentindo isso no peito, pense em uma pessoa. Apenas uma. Alguém que está lutando, alguém que está buscando, alguém que precisa saber que não está sozinho. Mande este vídeo para essa pessoa. Você pode estar sendo a resposta para uma oração que ela fez ontem à noite. Porque no final, o que aconteceu naqueles 5 dias não foi uma tragédia seguida de um milagre. Foi o plano mais perfeito já executado, onde cada lágrima teve propósito, cada grito teve significado, e cada momento de aparente abandono estava na verdade preparando a maior vitória da história. A cruz não foi o fim da história, foi apenas o fim de sexta-feira. Domingo estava chegando.